Seja muito bem-vindo aos nossos estudos bíblicos. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Como é bom ter você com a gente. Estamos na lição de número 3. Paulo ensina a orar. Não deixe de ler a palavra do Senhor. E para a leitura da Bíblia, nós estaremos lendo Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos de vosso coração, ou entendimento, para que sabais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da sua glória e da herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Introdução. O grande desafio do crente é a manutenção e a preservação das bênçãos da salvação em sua vida. Então, o apóstolo Paulo, atento a essa importância da manutenção, foi impelido a orar pelos Éfesos. Sua oração é, acima de tudo, uma lição de fé, e é através dela que ele nos ensina a orar. Quais são os fatores que estimulam a oração? Dois fatos especiais levaram o apóstolo Paulo a orar. Não apenas como uma devoção, mas como palavras de seu coração, as quais contêm ensinos doutrinários com profundas verdades espirituais. Primeiro ponto, a fé dos crentes. Versículo 15. Paulo estava radiante ao escrever esta epístola. Era-lhe um consolo na prisão em Roma ouvir as notícias boas da igreja em Éfeso. Por isso ele escreveu: Ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo. Que tipo de fé era esta vivida por aqueles crentes? O contexto histórico da epístola indica que, a despeito das pressões da vida idólatra daquela cidade, mantinha sua fidelidade ao evangelho que de Paulo havia recebido. A fé, assim demonstrada, tinha o peso de sua convicção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. O amor para com todos os santos. Trata-se aqui do amor de Deus demonstrado pelos Efésios. No original, o ágape. É o termo que aparece através do Novo Testamento referente ao sublime e incomparável amor de Deus. É o amor que não mede sacrifícios por aquele a quem amamos. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo desenvolve essa doutrina do amor dinâmico de Deus, aliado à fé e à esperança, e assim manifesto na vida do crente. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. O exercício da fé em Cristo é demonstrado em amor, praticado, experimentado, compartilhado e vivido plenamente. Por isso, a fé sem as obras, ela é morta, como relata Tiago. Ponto 2. Elementos indispensáveis para a oração. Primeiro, constância na oração. Você é uma pessoa constante ao orar? As palavras nos versículos 16 demonstram que Paulo levava muito a sério a prática da oração. Ele orava com liberdade no espírito e sem cessar. Romanos 12, 12, Efésios 5, 18, Colossenses 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 17. Devemos orar a tempo e fora de tempo, ou seja, constantemente, dia e noite. Oremos sempre, porque esse é o canal de comunicação que eu e você temos com o nosso Deus. Gratidão com ações de graças, versículo 16. A oração, na sua essência e prática, requer antes de tudo ações de graças. A relação entre Deus e o crente através da oração já é razão suficiente para a ação de graças, uma vez que essa relação só é possível mediante a reconciliação que Jesus efetua,
Romanos 5:10, e 11, 2 Coríntios 5:18. No texto inicial da epístola, o apóstolo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Isso deve nos mover e sermos gratos a Deus para todos sempre com ações de graças. Porém, as ações de graças de Paulo relacionam-se com a igreja de Éfeso, por nós ou por vós. Devemos ser sempre gratos a Deus, não apenas pelas bênçãos pessoais deles recebidas, mas também por nossos irmãos, batalhadores pela fé, tanto quanto nós. Essa gratidão deve ser contínua, não cesso. Intercessão, uma atitude edificante da oração. Versículo 16 e 17. Vários homens e mulheres da Bíblia foram intercessores exemplares, mas ninguém foi mais espontâneo e livre nessa forma de oração do que Jesus. A intercessão diante do Senhor é uma forma de oração que precisa ser despertada e exercitada em nossos dias, na vida cotidiana da igreja. Todos os crentes precisam mutuamente uns dos outros em intercessão, pois ela distingue o egoísmo e o individualismo. Os objetivos da oração. Nos versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo apresenta quais são os objetivos de sua intercessão pelos crentes de Éfeso. E ele começa de modo incisivo e direto a sua intercessão. Ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. É para ele que Paulo ora. Ter espírito de sabedoria. O sentido da palavra espírito aqui é qualitativo e impessoal. Ela não se refere à pessoa do Espírito Santo ou a qualquer outro espírito, e sim qualidade do que o espírito é capaz de realizar. Paulo pediu que Deus, pelo seu espírito, ampliasse a capacidade dos efésios de ver e entender as coisas espirituais. Não se tratava de sabedoria meramente intelectual, terrena, mas a sabedoria espiritual que habilitaria o crente a penetrar no conhecimento de Deus. É o conhecimento espiritual que amplia a percepção das coisas que nos rodeiam. Um dos dons do Espírito é a palavra sabedoria. 1 Coríntios 12, verso 8. O espírito de sabedoria capacita o crente a saber distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. O objetivo principal de Paulo era que os efésios conhecessem em profundidade o Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas. Ter o espírito de revelação. A palavra revelação tem o sentido de tirar o véu que encobre algo. Existem inúmeras coisas no mundo espiritual que não são percebidas pela mente natural. 1 Coríntios 2, 14 e 15. A revelação tira o véu, ou seja, vislumbra a realidade. Ter o espírito de revelação não significa extrapolar o que já está revelado nas Escrituras, não vá além do que a Bíblia já diz. É ser iluminado pelo Espírito Santo acerca das verdades espirituais que precisam ser conhecidas pelos crentes. Ter iluminados os olhos do entendimento é ver com o coração. Por isso, um cristão espiritual, no sentido bíblico, vê as coisas que a mente natural não pode. O entendimento espiritual diz respeito ao ser interior de cada criatura, inclusive o intelecto, as emoções e a volição do homem. É viver com uma luz que as pessoas comuns não conseguem ter. O mundo é de trevas e só quem conhece Jesus tem os olhos iluminados para ver o que está acontecendo ao seu redor. Garantias da oração. Depois do triunfo pleno, perfeito e eterno de Cristo no Calvário, que garantia a certeza, temos da resposta de nossas orações. O texto, nos versículos 20 e 23, é objetivo e afirmativo ao relatar a esmagadora vitória sobre todos os poderes, demonstradas na sua ressurreição. É no Cristo ressurreto
e vencedor sobre todos os poderes do mal, que está a nossa certeza e vitória, inclusive na oração. Jesus ressuscitou dos mortos. O mesmo poder divino que tirou Jesus do sepulcro, ressuscitando dos mortos, é o mesmo que levanta um pecador da morte espiritual e o coloca numa nova posição em relação a Deus. E a grandeza desse glorioso e infinito poder é vista no caminho que Deus abriu no Mar Vermelho, para Israel passar a seco. É o mesmo poder que fechou a boca dos leões na cova em que Daniel foi colocado. E é o mesmo poder que provisionou Israel no deserto com o maná. Nesse poder, em Cristo, está a garantia de tudo o que ele tem prometido para o seu povo. Jesus está acima de todos os tipos de poderes. Esse fato é o cumprimento de uma profecia do Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nosso Senhor Jesus está entronizado acima de todos os poderes espirituais e físicos. As designações principados, poder, potestade, domínio, como mostra no versículo 21, falam de ordens angelicais, tanto aquelas que servem a Deus, como aquelas que servem ao diabo, as quais nos céus, na terra e debaixo da terra estão sob o poder de Cristo. Jesus tem um nome acima de todo nome. No mundo dos homens e dos anjos, os seus nomes representam o que eles são, mas Deus concedeu a Jesus um nome que é sobre todo nome, sem limites, sem poder, sem limites, sem tempo, em toda a eternidade. Jesus foi constituído como cabeça da igreja. Sua autoridade é absoluta em relação à igreja. O corpo da igreja não está separado da cabeça, porque é a cabeça que comanda todo o corpo, e Cristo se tornou o Senhor desse corpo. Cada crente está ligado a Cristo em termos de vida e atividade. O versículo 23 declara que a igreja é a plenitude de seu corpo, isto é, não pode haver um corpo inteligente sem uma cabeça que a comande. Por isso, a igreja, como um tal corpo, só tem importância no mundo em que vivemos porque Cristo a compõe e plenifica com a sua glória e com o seu poder. Concluindo, esta lição procurou mostrar uma pequena parcela do que a Bíblia ensina sobre a oração na vida do apóstolo Paulo. A oração aqui esboçada serve de modelo para a vida de oração que o crente precisa cultivar, sabendo que o Senhor responde às nossas petições e intercessões em favor de nossas necessidades e de todos aqueles para os quais sempre devemos orar e buscar. Questionário: quais fatores estimulam a oração de Paulo? Quais os 3 elementos indispensáveis à oração? Quais os 3 objetivos da oração? Quais as garantias de nossa oração? E como cada crente está ligado a Cristo? Que nós não venhamos deixar de orar. Chegamos ao final da nossa lição. Leia a carta aos Efésios. Não esqueça de ler os textos bíblicos também que aparecem no vídeo para uma maior compreensão da Bíblia. Tenha bons estudos e que Jesus te abençoe.